Então vamos lá, continuando. A nossa aula aqui agora vai passar para uma parte um pouco mais prática. A gente vai começar com uma técnica de memorização do alfabeto, o alfabeto na ordem dele. Não é assim tão importante saber a ordem das letras do alfabeto grego hoje em dia, dado o advento dos léxicos, dos dicionários digitais. Então hoje você não tem necessariamente que buscar uma palavra por ordem alfabética. Mas é importante saber a ordem em outro sentido. Por exemplo, na Septuaginta, você vai ter certas traduções de certas passagens do hebraico que eram numeradas por meio de letras do alfabeto. Então, se você tem, por exemplo, um salmo como o Salmo 119, que é numerado pelas letras pelas letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, como 1, 2, 3 e 4, isso vai ser traduzido, então, no grego como alfa, beta, gama, delta. Então é nesse sentido que é mais importante, sim, você saber a ordem. Mas fora isso, e assim, talvez fora um uso mais técnico, você não precisa necessariamente começar a aprender o grego memorizando a ordem das letras do alfabeto. Porque pensa, tem muita coisa a se aprender. Tem as formas das letras no maiúsculo e no minúsculo, porque a gente ensina caixa alta e caixa baixa. Tem a transliteração dessas letras, que já são outras regras, para usar essas letras no alfabeto latino. Você vai lidar com os nomes dessas letras. Então você tem a parte da nomenclatura, a parte da transliteração, a parte das caixas, caixa alta e baixa. Às vezes você vai ter que lidar com, já desde o princípio, com aprender a digitar essas letras. Então, é muita coisa de uma vez. Então, se você tem que escolher certas coisas para priorizar, não priorize necessariamente a ordem das letras que você está aprendendo no grego, tá? Se você se sentir animado para aprender essa ordem, eu recomendo que você use uma técnica mnemônica que chama o palácio mental. Você pega aí uma sala da sua casa, tem várias formas de fazer, e dá para fazer palácios bem sofisticados ou bem simples, né? Eu vou ensinar um bem simples para você. Pega aí a sua sala de aula, o seu quarto, divida em 4 cantos, talvez até você possa dividir em 6 partes, dependendo do tamanho, do seu quarto, do lugar onde você mora. E divida então as letras do alfabeto em ordem por esses 4 cantos, ou 6 cantos, ou 10 cantos que seja. E aí você vai então ter uma porçãozinha de letras em cada canto. E no momento em que você pegar os mini grupos, cada um desses grupos com pequenas letras, você pode então começar a criar, vamos dizer assim, conexões mentais com o que o som do nome daquela letra ou o som da fonética daquela letra te lembra. E aí você tem essas duas opções. Se você sabe qual o som que a letra produz, independente do nome da letra, por exemplo, beta. Se você sabe que ela produz b, se você sabe que beta é b, você pode tentar imaginar o que b te lembra. Seja aí não sei, um barquinho a motor, ou alguém tentando falar ban, ou sei lá, alguma coisa que evoque o b. Então você vai pegar essa imagem de alguém ou de um barquinho, ou que seja que te lembra o b, e colocar lá nesse cantinho. E ele vai estar em segunda posição, A primeira posição, em sentido horário, vai ser do alfa. Então, A, som de A. Então, pelo som A, você também vai criar aí a sua estratégia. Você também pode criar pelo nome das letras. Então, alfa vai te lembrar alguma coisa, um colégio que chama alfa, partículas alfa. Quando chegar no gama, você pode pensar no Incrível Hulk, ou alguma coisa do tipo. Então você vai associando então imagens, imagens engraçadas, imagens fáceis de se lembrar, às vezes até sons, e movimentos dinâmicos a cada uma dessas letrinhas e colocar essas imagens que você criou associadas às letrinhas em ordem alfabética, e aí você vai passando por elas em sentido horário conforme você anda pelo seu quarto.
difícil entender do jeito que eu expliquei, muito teórico. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Mas isso é só para entender o que eu quis fazer aqui com esse slide. O que eu mostrei para meus alunos é que a gente pode dividir em a sala de aula em 4 partes, os 4 cantos dela, e criar uma historinha com todas essas imagenzinhas, cada imagem correspondendo a uma letra do alfabeto, criar uma historinha, juntar essas imagens, uma história bem louca, né? Vai ficar uma história engraçada, mas que por ser doida acaba ficando memorável. Então, para quem precisa de uma tradução, eu peguei o alfa para ser o Alf, é teimoso. Quem é dessa época talvez lembre desse cara aqui. Eu peguei a palavra best para representar o beta e o gama grown, então e o delta de deltoide. Então, o deltoide melhor crescido do alf. Essa é a frase que eu criei. Então, quem é da maromba aí, né, sabe que você tem que tentar deixar os seus músculos crescendo concomitantemente, né, igualmente, porque senão você vai ficar meio desequilibrado. Então você tem que treinar os dois deltoides ao mesmo tempo. Ou então tentar mantê-los minimamente nivelados. Mas vamos dizer que o alf malhou só um deltoide. Então essa é a imagem memorável. É um alf malhando um deltoide só, ficou super grandão. E esse deltoide criou vontade própria e acabou escapando de um zoológico. Então aí começa a historinha. E cada primeira letra de cada palavra corresponde à primeira letra do alfabeto grego. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon e por aí vai. Tá? E aí aqui embaixo tem vamos dizer assim, a legenda, né? E aí tem o epsilon, o zeta, o eta, o teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y. Aí vem o Fi, Rhi, Psi, Ômega. Eu coloquei no finalzinho esse sigma arcaico. É o sigma arcaico e mais pra frente esse menorzinho aqui é o sigma final. Então ele não é arcaico, esse sigmazinho aqui ainda é usado, ele é usado no finalzinho das palavras, mas esse sigma aqui em caixa alta, ele é diferente desse sigma aqui. Esse que parece uma meia-lua, ele é mais arcaico, não se usa. Mas eu deixei aí porque às vezes as pessoas vão ver esse sigma no seu keyboard, né, no seu teclado do computador, e vão ficar curiosos. Mas pode até esquecer esse Czão aqui e ficar só com esse sigma e esse sigma final aqui. Tá joia? Continuando então, se a gente estivesse aí na minha aula lá da Redeemer, a gente teria começado já com 200 palavras. E essas 200 palavras é bem comum, né, que seminários peçam que você aprenda e memorize vocabulário aí de 200 palavras, às vezes mais até, 200, 275 lexemas. E aí na segunda parte do curso, aí já seriam 400 lexemas. Com 400 lexemas, você já consegue ler o capítulo 1 da carta de 2 João. Você consegue ler aí 93% desse capítulo dessa carta, não é legal? Então, é um desafio bem legal. A gente, inclusive, memorizou a carta de 2 João, que são só 13 versículos. Então, durante o decorrer do curso, a gente memorizou toda essa carta. Foi bem legal, foi uma experiência muito boa. E aí, isso aqui é, vamos dizer, uma retomada, né? A gente está revisando aí o que a gente aprendeu. E eu vou começar aqui nesse slide. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre isso.